Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E nem só de alegrias é a vida, de vez em quando a gente leva umas surpresas assim, que nos entristece, nos impacta de uma forma especial, né? E hoje é um programa que eu vou dedicar aí ao nosso querido parceiro de comércio em Jundiaí, ao Douglas, que se foi de uma maneira muito, sei lá como chamar isso, surpreendente e ao mesmo tempo uma fatalidade, né? Tanto ele quanto a noiva, acho que todo mundo viu, sobre a febre maculosa, que é um assunto que está girando, que saiu completamente da esfera de Jundiaí, região de Campinas, né? E foi parar num Fantástico aí e virou um assunto nacional, que eu acho que é uma coisa que surpreendeu muito a todos nós. E para quem convivia com o Douglas, então, que era uma pessoa cheia de energia, que era uma pessoa que não parava quieto, ele era um inquieto, né? Eu consigo definir o Douglas dessa forma. Era um inquieto com ele mesmo, ele queria mais e mais e mais, e de repente parece que Douglas foi subtraído de um jogo por um juiz injusto. Será, né? Talvez ele esteja bem melhor que a gente, Deus tenha sido justo com ele. Isso a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a vida continua. E aí o Douglas e mais algumas pessoas que faleceram de febre maculosa trouxeram para a gente mais um medo para a gente pôr na nossa caixinha. Mais um. A gente já tem medo de Covid, a gente já tem medo de acidente, a gente tem medo de câncer, a gente tem medo de tanta coisa. E de repente surge um óbito no meio de nós aqui, de uma forma absolutamente inusitada, onde todo mundo ficou surpreso porque em 5 dias aí a coisa começa e termina com o óbito. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém para nos ajudar a entender melhor essa fatalidade. E aqui fica meu abraço para a família, para todos que gostavam do Douglas. Mas uma fatalidade. E essa fatalidade, ela pode se repetir? Deixou essa pulga ou esse carrapato atrás da nossa orelha? E agora? Como é que a gente vai agir? A gente vai para a festa junina? Não vai? Essa pergunta eu vou fazer para o meu convidado que está aqui comigo, que é o Luiz Gustavo Grijota, falei certo, Gustavo? Certinho. Que é chamado de Gustavo. Estou conhecendo agora também, está sendo um prazer conhecer Gustavo, que veio de São Paulo, pelo que entendi, já está há 12 anos em Jundiaí? 12 anos e meio. Com família, com filho, virou um jundiaense, né? Tá, e gosta muito daqui, né? Gosto mesmo. Isso é muito bom ter você aqui trabalhando. E há quanto tempo você está na prefeitura e há quanto tempo como gerente de vigilância sanitária de Jundiaí? Bom, eu mudei para cá em janeiro de 2011 por conta do concurso. Ah, então você veio concursado para cá. Aí já entrei diretamente na prefeitura em janeiro de 2011. Estou desde o início, então, na vigilância em saúde ambiental, antiga zoonoses. Sim, aí quando fala zoonoses, todo mundo identifica. Tá? Isso. Aí estou lá desde então e desde o ano passado, desde 1º de abril do ano passado, eu assumi a gerência lá do setor. Não é mentira, é verdade. Foi 1º de abril, mas é verdade. É verdade. Então, a partir de 1º de abril, você assumiu a gerência da vigilância sanitária. Dentro dessa gerência, que tem o ambiental como uma fonte de atenção, de foco, né? O que ainda está dentro dessa competência? Bom, o que a gente trabalha, nosso escopo de trabalho, basicamente seria o quê? São as doenças ou risco sanitário ou agravos que podem acometer os humanos e que tem um animal nesse ciclo epidemiológico. Isso diferencia, então, e especifica o trabalho de vocês. Quer dizer, nessa cadeia de doenças, de infestações, tem que ter um animal nessa cadeia. Então, acho que isso define exatamente onde entra a vigilância sanitária que vem para esse âmbito ambiental, na verdade, né?
tem que ter um animal na cadeia de transmissão. É isso. Por exemplo, a gente falava zoonoses, por quê? As zoonoses são essas doenças que podem ser transmitidas das pessoas para os animais ou dos animais para as pessoas. E vice-versa. E vice-versa. Então a gente tem esse escopo de trabalhar com a prevenção, ou com a vigilância, ou com o controle das doenças e agravos que tem o animal no ciclo epidemiológico. E são várias doenças. Nossa. Muitas doenças. E hoje também a gente tem uma nova diretriz, que são a dos contaminantes ambientais. Estão junto com a gente também. Então, contaminante de solo, contaminante de água, contaminante de ar, também faz parte do nosso escopo de trabalho. Também. Quando você fala de contaminantes, você está falando de fertilizantes, produtos químicos ou não? Qualquer tipo de contaminação que se inicia no ambiente possa ter um impacto na saúde do humano. Entendi. Porque quando a gente está falando de animais nessa rede, pode ser um inseto, pode ser um animal silvestre, como foi de tantos casos aí de febre amarela também. Febre amarela, febre maculosa, tem várias, né? Quer dizer, pode ser um inseto, pode ser um animal silvestre, pode ser um animal que está dentro da sua casa, né? Um animal absolutamente doméstico que também esteja entrando nesse ciclo de doenças e tudo mais. Sim. Aí entram gatos, cachorros, passarinhos, todo e qualquer tipo. Como nós, né? Como a gente também é suscetível a alguns vírus, algumas bactérias, alguns patógenos, os animais também são. Entendi. E algum desses patógenos pode ser transmitido deles pra gente e da gente pra eles. Existe uma doença muito séria chamada febre maculosa que a gente praticamente não tinha ouvido falar até esse momento. Por que não se ouvia falar disso? Bom, é uma situação que não é só daqui, de Jundiaí, não é só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo. A gente tem uma série de doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. Negligenciadas. Que normalmente elas atingem uma camada da população que não é aquela mais bem protegida ou bem assistida. Entendi. Então elas ficam sempre naquele nicho de conhecimento. Entendi. Né? Nós, da área da saúde, principalmente da vigilância e saúde ambiental, a gente já tinha contato com os poucos casos que a gente tem aqui em Jundiaí. Mas, de forma geral, a gente nunca teve toda essa invasão de informação da doença. Entendi. Do jeito que teve nesse surto, né? Isso foi uma surpresa para vocês também? Ou é uma coisa esperada? Porque parece que ela não vem para a grande mídia, essa informação, né? Por isso que ela é negligenciada. Ninguém dá importância, às vezes, pela baixa frequência que ela ocorre? Baixa frequência, isso é uma realidade, e graças a Deus ela é assim. É uma doença que, por si só, ela não tem uma característica de se transformar num surto grande, de grandes proporções, uma epidemia como a dengue. Mas por quê? Ela atingiu o pescadorzinho, o agricultor, aquele caso inadvertido que foi numa área que não deveria. Entendi. Então ela não atingia o público em geral. Né? E agora, como a gente teve esses casos, né, um acumulado de casos, né, de pessoas que foram naquele espaço, então se transformou nessa informação massiva. Né? Quem é campeão no Brasil nesse episódio de febre maculosa? Infelizmente, aqui em Jundiaí, a gente faz parte do epicentro de transmissão da doença. É mesmo? O centro mesmo, ali aquela área de Campinas, Piracicaba, Americana. Mas a gente está próximo dessa área. Então a gente tem, historicamente, a gente tem alguns casos, alguns suspeitos, isolados, poucos, mas a gente sempre teve. O que a gente entende? Então, eu prefiro que você explique do que eu falar, porque é mais da sua competência mesmo. Mas para as pessoas entenderem, muita gente viu que o carrapato estrela, então, ele é o transmissor de uma bactéria, não é? Que pode chegar ao organismo humano e causar o que causou para essas pessoas que vêm a óbito tão rapidamente, de uma forma assustadora, né? Agora, nós temos vários animais transmissores, quer dizer, a gente já sabe também que a capivara, é isso? Que a gente vê em Jundiaí, principalmente aqui no bairro da Malota, por exemplo, e tudo mais. Não é para sair matando capivara, tá, gente? Porque isso não resolve. Lembra a história do macaco? Todo mundo saia matando macaco também? Bobajada isso, tá? Existe um controle disso também, mas a capivara é o principal agente ainda do carrapato estrela? Ela que leva o carrapato passear para lá e para cá? É isso? Bom, isso é importante frisar. Não adianta sair matando capivara. Vamos lembrar que ele é um animal silvestre, ele é um animal protegido por lei. Ele está na sua fauna natural, ele é da nossa fauna aqui do município, ele tem que ser protegido. A gente que invadiu o espaço dele, provavelmente. Exatamente, né? Ele se adaptou de alguma forma a conviver aqui com a gente. Tá? Agora, assim, o carrapato estrela, ele tem preferência por mamíferos grandes, pesados. Entendi. Então, no ambiente que ele se encontra hoje,
e que a gente proporciona para ele nas nossas áreas perirurais, rurais, a capivara é um mamífero Entendi, que é muito comum. entendi. Mas ele pode também parasitar cavalos, ele pode parasitar antas, outros mamíferos grandes. Entendi. O problema da capivara nessa situação é que ela é uma boa amplificadora. O que significa amplificadora? Ela amplifica a carga de carrapatos infectados com a bactéria no ambiente. Isso ela faz melhor que os outros mamíferos que o carrapato gosta. Entendi. Tá? Ela fica infectada, ela estando infectada, ela infecta um grande número de parasitas, então, né, do Isso. carrapato, Exatamente. e isso vai proliferando mais rápido. Então, vamos supor, ela está ali no ambiente dela, tem um carrapato infectado com a bactéria, Tá, vai se alimentar dessa capivara, sobe na capivara para chupar o sangue da capivara. certo, Ele faz isso e nesse momento ele contamina essa capivara. entendi. Ela durante 15 dias aproximadamente, ela vai produzir o que a gente chama de bacteremia, que é a circulação da bactéria no sangue. Certo, Então todos os outros capivaros, os outros carrapatos Carrapatos. que subirem na capivara nesse momento, ficarem durante esses 15 dias, podem se contaminar também. e depois dos 15 dias ela fica imune. Imune. Ela não transmite mais para Que ninguém. maluco isso. Cada vez mais caminha para essa palavra que a gente fala de fatalidades, né? Porque realmente, para a gente imaginar esse percurso de um carrapato ter sido contaminado por uma capivara no período transmissível, de chegar até um humano, numa área praticamente rural, que era onde foi localizada essa festa lá, em Campinas, não era um lugar absolutamente rural, ermo, né? Um lugar de frequência humana constante. E ser picado por aquele animal parece realmente uma grande fatalidade. E outra coisa, a bactéria também é patogênica para os carrapatos. Principalmente os carrapatos, as formas imaturas, as larvas, as ninfas, tem uma população muito grande que morre da bactéria também. Então isso já vai eliminando, né, a carga de carrapatos infectados no ambiente. Entendi, Então, entendi. É uma fatalidade. Nós vamos dar um intervalinho rapidinho para a gente se coçar um pouco, porque muita gente que viu essa reportagem, viu o que aconteceu, falava, gente, cheguei em casa, fui ver minha roupa se tinha carrapato, já criou uma fantasia, né, que mesmo quem está aqui no urbano, que não é totalmente descabida, é claro, é um perigo que todos nós estamos correndo, né, a partir do momento que a gente está vivo, a gente corre perigos, né, mas criou realmente uma resistência. E agora, a gente pode ir para o meio rural com tranquilidade? Você pode ir para a sua festa junina? O que fazer para se proteger? É possível se proteger em primeiro lugar? Então nisso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já. Você conhece a Estoque Brasil em Jundiaí? 3 motivos para você nos visitar. Somos uma loja de mobiliário e decoração, sofisticada, moderna e aconchegante, e com uma consultoria especializada para te atender. Além da loja, você pode conhecer o Estoque Bistrô e se deliciar com os pratos especialmente preparados pelo nosso chefe. A gente ama o que faz. Estoque Brasil. Venha viver essa experiência com a gente. No programa Casa Solidária, aqui no Casa Brasil, você sempre vai conhecer um lugar muito especial, com gente muito especial, que gosta muito de gente e de cuidar de gente. Hoje a gente está aqui na BemTV e vai saber como também ajudar essa entidade. Pode ler a plaquinha porque está aqui embaixo, olha lá. 59035-642 1000 contra 79, ao CNPJ da instituição BemTV e ao nosso Pix. Você que possa colaborar conosco será muito bem-vindo. Muito obrigado, gratidão. E venha conhecer a nossa BemTV. Voltando então com o Luiz Gustavo Grijota, que agora a Roberta aqui me corrigiu, lá da assessoria da prefeitura. Eu adoro quando ela levanta nisso, ele falou certinho. Falando certinho agora. O Gustavo, ele é gerente da Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Tá certo, Roberto? Certíssimo agora. Porque realmente é uma rede complexa aí, a prefeitura, de cargos e gerências, na verdade, né? A gente está tratando aqui da febre maculosa, se você não viu o primeiro bloco, está chegando agora.
E a gente já tentou entender como é esse processo de transmissão da febre, enfim. E agora? Né? Fica um medinho a mais para a gente ter que carregar? Não sei. Me parece que evitar totalmente, não sei se eu estou errado, Gustavo, não dá para eu evitar, quer dizer, o trabalhador rural não vai deixar de trabalhar na área rural, né? Principalmente o pessoal que está aí na área de Campinas, então, que a gente entende que a gente é um epicentro de febre maculosa, né? Existe algum cuidado que as pessoas podem ter, as crianças que vão a uma festa junina, que vão num sítio, as crianças da região que vão para sítios, por exemplo, escola, né, rural? O que a gente pode orientar as pessoas? O que a vigilância nesse sentido diria para a gente? Bom, a primeira coisa é deixar bem claro que assim, a nossa situação epidemiológica não mudou. Tá. A gente não tem nenhum caso confirmado esse ano, tá? Então a gente tem uma certa tranquilidade para continuar com as nossas atividades rurais, festivas, não tem problema para pânico, além do necessário. Tá. O que a gente precisa ter é informação. Ok. Então é saber o que fazer, saber onde eu estou adentrando, se é uma área de risco ou não, se é uma área que me traz uma certa segurança ou não, se tem capivara, se tem carrapato, para saber, eu estou entrando, eu estou invadindo um local que possa trazer um risco de saúde para mim. Okay. E o que fazer a partir daí? Né? Então, quais medidas de EPI ou de roupa que eu vou utilizar naquele espaço? O que fazer se eu encontrar um carrapato no meu corpo? O que eu fazer se eu sentir alguns sintomas sugestivos da doença? O que eu tenho que fazer? Isso é o mais importante. Então, a informação tem que chegar para essa pessoa. Tá. Vamos dar algumas dessas respostas, dessas perguntas que você fez? Se eu encontrar um carrapato no meu corpo que tem a carinha do carrapato estrela, que ele é pequenininho, mas ele é bem visível, né? Mesmo o filhotinho dele. Nessa época do ano, esse é um grande problema da doença. Tá. A gente tem uma sazonalidade bem marcante da doença. Então, a maior parte dos casos ocorrem de maio até outubro, por quê? A gente vai encontrar no ambiente as fases imaturas do carrapato, larva e ninfa. O pessoal chama de miquim, vermelhinho, é a mesma coisa, só que é uma outra fase do carrapato. O miquim é o estrela? O miquim é o Quando eu saía com meu pai para caçar passarinho, porque na época eu podia, não era essa coisa toda que é hoje. E era codorna, né? A gente tinha a gente voltava cheio de miquim para casa e ficava todo picado realmente. Então o miquim é o filhote do estrela? É o filhote do estrela. Gente, essa eu não sabia, tô surpreso com vocês também. E gozado que isso era muito comum, né? Pegar carga de miquim. E é ainda, né? Então as pessoas que têm esse tipo de atividade, uma atividade laboral ou de lazer, estão sujeitas a isso. E ainda acontece com muita frequência. As pessoas que vão nesses espaços podem voltar infestadas. Com carrapatos e carrapatos, tá? Então, assim, sempre manter, voltando, né, pra gente dizer... Deixa eu só complementar uma coisa. Então, o carrapato estrela é o mais comum no nosso meio? Quando a gente pega um carrapato, normalmente vai ser o estrela? Ou existe uma série de insetos diferentes? Diversos carrapatos. Muitos. Tem carrapato que infestam mais os humanos, tem carrapato que infesta mais os bovinos, carrapato que infesta réptil, carrapato que infesta ave. O problema do carrapato estrela, além daquilo que a gente estava falando, das antas, dos cavalos, é que nessa fase imatura de miquim, ele passou perto dele e ele sobe. Ele não quer saber que espécie que é. Então ele infesta qualquer coisa. Como qualquer criança, é esbaforado. Passou um aqui, eu vou subir nele. Ele vai subir. Ele não tem muita E ele é um seleção. Transmissor, o filhote? Qualquer fase do carrapato pode transmitir. Entendi. Então, desde a larvinha, né, os miquins, até o adulto, a fêmea e o macho do adulto, eles podem transmitir. Entendi. Então, nessa fase do ano, a gente tem muita larva, muito miquim. E eles são difíceis de ver. Por causa do clima seco? É por causa do ciclo de transmissão do carrapato. É o ciclo dele. Eles natural. têm um ciclo anual bem marcado. Entendi. Então, é lá para outubro, novembro, a gente começa a ver esses filhotinhos que estão agora, eles vão ficar adultos ali. Aí eles vão fazer a reprodução, aí esse filhotinho vai chegar no ambiente lá em maio. Então eles fazem esse ciclo bem marcado do carrapato estrela. Tá. Então
Então nessa época do ano é muito mais difícil. Você que já pegou a carga, você sabe que o micuim é bem pequenininho. Muito pequeno. Às vezes você não vê na hora. E eu sou cheio de pintinhas na pele, aí é que não acha mesmo. Mas não acha. Aí fica difícil. Um adulto você já vê. Você fala, que pinta é essa? Às vezes você passa a mão, você vê. A picada às vezes dói. Sim. Começa a coçar Fica com mais... avermelhada. Exatamente. Já Tá. começa a coçar rapidamente. Tá. Então você tem uma segurança maior. Agora o micuinzinho não. Tá. Ele pode ficar ali impregnado em você um tempo. Uma dúvida que me surgiu, o animal também morre de febre maculosa? Isso ainda está em estudo, Ah, tá? O que a gente sabe, por exemplo, a capivara não. não. Ela só faz aquela bacteremia Tá, e pum, passou. entendi. Os cavalos também parece que não. Isso é pesquisa, tá? Tá. Tem linhas tentando entender o que acontece. Os cães e os gatos, eles também podem ter uma soroconversão de titulação de anticorpo. Os cães têm algumas linhas de pesquisa sugerindo que eles podem adoecer, Aham. mas não está nada comprovado. Não é comprovado, então. Não. Tudo linha de pesquisa por enquanto. Entendi. Bom, esse acho que é uma informação importante. Quanto aí para as áreas mais afastadas, não há o que impeça de você pegar isso em qualquer moitinha de capim. Quer dizer, não existe essa segurança que as pessoas estão procurando. Mas é ficar mais atento aos sintomas, então, porque continua sendo febre, dores pelo corpo, manchas avermelhadas, não é Isso isso? é importante também. É. O sintoma, quando você manifesta o sintoma, ele é muito inespecífico. Que a gente Tá. chega. Então pode ser confundido com várias coisas. É uma dor de cabeça, uma febre, dor no corpo, Nossa. mal-estar. Pode ser o quê? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Pode É. ser uma dengue, pode ser uma gripe, pode ser um monte de coisa. Aham. Tá? E essas máculas, que a gente chama, essas manchinhas hemorrágicas, elas começam a surgir com o terceiro, quarto dia de Que doença. já está lá adiantado. Esse é um problema do diagnóstico. Poxa. Então o que a pessoa tem que fazer? Ainda vai achar que é sarampo, às vezes, né? Porque Pode, eu vi que pode confundido confundir, com né? sarampo. Então o que a pessoa tem que fazer? Se ela teve nesse ambiente de risco, fui caçar, Aham. fui pescar, fui Certo. nadar no rio, Certo. fui andar a cavalo, manifestei algum desses sintomas em até 15 dias após essa atividade, Ok. procuro atendimento médico e relato para o médico que eu fiz essas atividades. Isso é importante. Para o Isso. médico já diferenciar o diagnóstico. Isso vai alarmar o médico, vai falar, opa, Entendi. pode ser maculosa. Entendi. Olha, gente, eu achei que ia sobrar um tempo aqui para a gente falar mais, né, da vigilância em saúde ambiental, que é uma saúde, né, um assunto tão bacana a gente entender isso como um todo. Vou deixar o convite para o Gustavo voltar, porque nosso tempo acabou, foi muito rápido, né? Meia hora de programa passa voando. Quando a gente tem gente competente falando, como o Gustavo, que traz de uma forma pedagógica para a gente tentar entender melhor o que aconteceu aqui ao nosso redor, isso não tira de forma alguma toda a dor das pessoas que perderam os seus parentes, as pessoas que amavam. O Douglas faz muita falta para o nosso meio, é sempre uma pessoa que é muito entusiasta. Fica aqui minha homenagem a ele também, à família. E com todo o nosso respeito, a gente está tentando usar essa triste experiência no sentido de alertar a população e trazer para vocês informações que possam clarear um pouquinho essa loucura toda que foi esses óbitos que a gente teve, então. E vamos continuar juntos, tá bom? Uns ajudando os outros. Muito obrigado por ter vindo, viu, Eu Gustavo? que agradeço o convite. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Muito bem-vindo sempre, Jundiaí. Já é um grande jundiaense. E venha mais vezes, nós vamos tratar outros assuntos juntos, tá bom? Só fazer o convite. Obrigado, Gustavo. Tchau, até o próximo programa. Tchau.